Meus queridos e amados, que Deus possa abençoar cada um de nós neste momento em nome de Jesus. Quero buscar com você a presença do Senhor. Queridos, nós vivemos tempos difíceis e às vezes somos tomados por vários sentimentos de insegurança. A vida é complicada em alguns momentos e às vezes nós somos tomados por inseguranças diante de desafios. Todos os dias temos desafios. Talvez coisas que para alguns são simples, para outros são complicados, extremamente complicadas. Às vezes trazer alimentos para o jantar da noite pode ser um grande desafio para alguns, para outros não. Coisas pequenas da vida, às vezes para nós são pequenas, mas para outros grandes desafios. Enfim, a nossa vida é cercada por grandes desafios e muitas vezes, ou diante desses desafios, nós nos sentimos enfraquecidos, nós nos sentimos pequenos. Lembro-me aqui da passagem de Números, capítulo 13, verso 25 a 13, onde nos relata a experiência do povo do Senhor quando estava para adentrar a terra ou buscando a terra, Moisés, Arão, quando estavam para entrar na terra e aquele processo todo diante da dificuldade da caminhada, enfim, ele manda os espias para espiar a terra e aqueles espias voltam relatando, a maioria deles, extremas dificuldades, barreiras, situações, fazendo comparações. Olha, havia gigantes lá e aos nossos olhos nós éramos como que gafanhotos, ou seja, nós poderemos facilmente ser destruídos. O potencial deles é muito maior do que o nosso. Apenas Josué e Caleb dos 10, não, nós podemos sim ganhar, nós podemos vencer, nós podemos sim adentrar nessa terra, mas os sentimentos que tomavam os demais eram sentimentos de medo, sentimentos de ressentimentos, de situações que às vezes entram no coração e gera aquela insegurança. E eles tinham uma boa margem para pensar assim. Pelo que viram, nós não podemos ir contra a aparência, aquilo que a gente vê e percebe. Talvez nós estamos caminhando assim, preocupados com dobramentos econômicos, com decisões, com situações gerais da vida. A gente olha para segurança, e o que a gente vê é muita insegurança, acompanhando os jornais, acompanhando os telejornais, a gente vê tantas situações, tantos crimes. E essa insegurança toma conta, portanto, da nossa vida e nos cerca e vai nos fragilizando e vai potencializando essa constante insegurança na nossa vida. Mas eu quero, nesse momento, apresentar a nossa vida, colocar diante do nosso Deus, para que essa insegurança que nós estamos falando aqui, ela possa ser superada. Essa insegurança ela precisa ser enfrentada, precisa ser superada. E eu acredito que somente através da palavra de Deus. Ainda tomando como base essa experiência citada aqui, a gente percebe que essa insegurança foi enfrentada. Eles tinham que confiar em Deus, confiar no Senhor e não simplesmente olhar para as nossas limitações. Nós temos muitas limitações, mas nós não podemos enfrentar, não devemos e não podemos enfrentar as adversidades da vida focados em nossas limitações. Quem é que vai enfrentar uma luta focado na sua limitação? De fato temos, e muitas limitações. Mas para que a gente possa enfrentar essa insegurança desses dias, nós precisamos focar no Senhor, que supre as nossas limitações, Por isso que nesse texto Caleb diz, olha, nós vamos sim enfrentar esses gigantes, nós vamos sim entrar nessa terra, subamos, vamos enfrentar, subamos, temamos a Deus, vamos tomar posse dessa terra. Em outras palavras, é certo que venceremos. Ele não estava focado nas limitações, mas no Deus que poderia potencializar a força deles. E é assim que nós devemos aproximar de Deus agora. Sim, nós temos as inseguranças desses dias, mas nós não estamos focados na nossa insegurança, mas no Deus que pode elevar-nos, no Deus que pode despertar a nossa capacidade de enfrentamento, e Deus que pode livrar
Eles disseram, os demais disseram, aos olhos deles nós éramos como que gafanhotos, né? Ou seja, se compararam ao pior, se compararam a gafanhotos. É muito triste quando a gente enfrenta as coisas fazendo comparações assim, dessa natureza. Devemos evitar tais comparações, mas centrar no Senhor. Vamos nos comparar com servos de Deus, comparar com homens e mulheres tementes a Deus. Podemos até ser aos olhos deles como que gafanhotos, mas aos olhos de Deus somos o seu povo, sua igreja amada, escolhida, separada. Então é assim que nós vamos entrar na presença do Senhor, buscando em Deus a fonte da nossa confiança. Venceremos sim, enfrentaremos sim, mas não porque somos dotados de habilidades extras, porque a nossa fonte de segurança é Deus. A nossa fonte de segurança é o Senhor. Então, em meio a essas inseguranças todas que cercam a nossa vida, eu convido você a se unir a mim nessa busca do Senhor, a fim de que nós possamos superar essas inseguranças desses dias e enfrentar as adversidades com vitórias. Amém? Vamos orar? Pai querido, nesse momento nós nos colocamos diante do teu altar, buscamos a tua presença santa, poderosa. De fato, esses dias que a gente tem vivido, tem dias que essas inseguranças, elas se apresentam de uma forma tão intensa na nossa vida, assim como a experiência que citamos, a ponto de dizer, olha, nós não temos chance alguma, nós somos insetos, nós somos gafanhotos, nós somos pessoas tão incapazes. Às vezes as inseguranças estão tão presentes na nossa vida que essas são as comparações e as conclusões que a gente vai chegando, mas nós queremos focar não nas nossas limitações, mas nós queremos focar num Deus que nos potencializa. Ó Deus, que o Senhor possa adestrar nossas mãos, que o Senhor possa fortalecer a nossa vida, que o Senhor possa despertar virtudes em nós e capacidades em nós para superar. Que o Senhor seja a nossa fonte de segurança, que o Senhor seja a nossa fonte de esperança e que nós não nos amedrontemos diante dos gigantes desse mundo, mas pelo contrário, que o Senhor nos dê forças e habilidades a fim de vencer esses gigantes. Assim como o Senhor operou no passado, opera hoje e vai operar sempre nas nossas vidas. Oramos assim, buscamos ao Senhor e no Senhor nos colocamos, e é no Senhor que nós estamos seguros. Retira de nós todo o sentimento de insegurança e transforma em segurança verdadeira em Ti. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e que todos na paz do Senhor.